Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis aquilo que o detém, a fim de que seja revelado a seu tempo, pois o mistério da iniquidade já opera, somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio, desse iníquo, é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a fim de serem libertados ou salvos, como deve estar na sua Bíblia. Vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que na tua infinita misericórdia e graça, o Senhor possa não apenas falar aos nossos corações, mas revelar para nós a tua face na tua palavra, para que nós venhamos não apenas ouvir, mas para que nós possamos contemplar o teu amor por nós, contemplar o teu cuidado, o teu pastoreio, como o Senhor, de uma maneira tão persistente e insistente, tem falado a nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós carecemos aqui de um socorro do Senhor. Faça com que esses textos salte para dentro do nosso coração, Senhor. Porque não podemos, Senhor, de forma alguma, nos reunir num tempo como esse, em torno de um assunto tão sério como esse, e agirmos depois como se nada tivesse acontecido. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Mesmo aqueles que estão aqui por impulso, mesmo aqueles que possivelmente tenham vindo a esse encontro, simplesmente pelo movimento, pela agitação, e esse não é o propósito do Senhor aqui nesse encontro. O propósito do Senhor aqui é um propósito muito maior. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que essas pessoas, elas possam sair daqui profundamente tocadas pela tua voz. Que elas possam sair daqui completamente convencidas do teu amor, da tua misericórdia e do teu desejo de ter, neste tempo, uma geração santa, uma igreja bíblica, um povo que verdadeiramente expressa o teu testemunho nessa terra. Eu te peço, especialmente, fala com os jovens. Fala com esses jovens que aqui estão. Que o Senhor, de uma maneira poderosa, possa se revelar a eles. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, graças ao Senhor por nos permitir estar aqui juntos, estudarmos esse assunto
onde nós vamos procurar discernir a mente do Senhor acerca dos dias que nós estamos vivendo. Uma das questões delicadas hoje é poder discernir o Espírito do Senhor e o Espírito do Anticristo. Porque muitos assuntos viram como que uma retórica expositiva da palavra. Então falamos muito de apostasia, falamos muito de frieza, de negligência. Nós falamos desses assuntos que têm uma tônica escatológica sempre. São sinais evidentes do tempo do fim. Mas a questão é nós não compreendermos o espírito que move tudo isso, o espírito que está por detrás de tudo isso. Porque muitas vezes esse espírito que está por detrás de tudo isso, ele se esconde de trás de coisas lícitas, de comportamentos lícitos, de coisas que aparentemente são completamente inofensivas à nossa fé, à nossa espiritualidade. Mais do que nunca, a igreja precisou tanto de exercer o discernimento espiritual como nos nossos dias. Nunca houve um tempo onde nós necessitássemos tanto do discernimento espiritual como os dias que nós estamos vivendo. Nós encontramos aqui muitos, ou alguns escritores, não muitos, mas alguns escritores, que foram chamados por Deus para expor a sua escatologia, ou o ensino das últimas coisas. Por que não dizer, essas últimas coisas é aquela última fase da obra de Deus, que é o tempo que nós estamos vivendo. E por que digo isso? Porque se você toma todas as profecias da Bíblia, você vai saber exatamente que faltam apenas 3% de todas as profecias para se cumprir. Se 97% de todas as profecias já se cumpriram e faltam apenas 3%, então nós temos que concordar que chegamos na fase final da obra de Deus nessa dispensação. O que nós estamos experimentando, e precisamos saber disso, é que nós estamos dentro do último mover de Deus ao final de uma dispensação. Compreenda isso. Estude o que é uma dispensação, à luz da palavra de Deus. Então você vai encontrar as dispensações. E é importante, e eu te dou um plano de estudo muito interessante, é você pegar os livros. Se você quiser começar ali, com o capítulo 22 de 2 Reis, depois todo o livro do profeta Jeremias, aí você vai estudar Daniel e Ezequiel. Depois de Daniel e Ezequiel, você vai estudar Esdras. Aí você vai ler até o capítulo 6. No capítulo 6 você para e vai estudar o livro de Esther. Aí você volta e estuda os livros de Ageu e Zacarias. Aí você segue a sua leitura até o final de Esdras, aí você vai estudar Neemias, depois você vai estudar Malaquias. Se você conseguir estudar esses livros, entender a mente do Senhor nesses livros, você vai compreender qual é o mover de Deus ao final de uma dispensação. Porque aqui encerra a dispensação do Velho Testamento, com estes livros, incluindo o capítulo 22 do livro de Reis, e eu vou te dar mais uma nota. Quando você terminar o livro de Jeremias, você vai estudar o capítulo 36 de 2 Crônicas. Esse capítulo é só uma revisão. Você vai fazer uma revisão de todo o livro de Jeremias, incluindo aqui o capítulo 22 de 2 Reis. Você vai ter essa visão. Então você vai ver que o trabalho de Deus nesse tempo tem um pano de fundo, que é a tragédia moral, é a falência moral e espiritual do seu povo. Aí nós vamos ver as consequências do cativeiro, que é um sintoma claro daquilo que chamamos apostasia. Mas você vai ver também que Deus tem suas vozes, tem seus instrumentos. E se você conseguir estudar a vida desses homens, e aqui eu quero citá-los:
Jeremias, Daniel, Ezequiel, é claro que tem outros, mas esses especificamente. Aí você vai estudar Josué, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Esther, Mardoqueu, Esdras, Neemias e Malaquias. Você vai compreender qual é o chamado de Deus no sentido da sua palavra, do ministério profético, do ministério da palavra dos últimos dias. Aqui estão as características. E outro detalhe que você vai estudar aí, é que apesar de toda a tragédia moral e espiritual do povo de Deus, Deus sempre conservou um remanescente para fazer habitar nele o seu nome e o seu testemunho. Mesmo nas adversidades, Deus sempre manteve uma luz acesa nessa terra. E a luz de Deus nessa terra são estes remanescentes. Aí está. Aqui termina a dispensação. Aí, qual é o capítulo seguinte ao final dessa dispensação? É a vinda do nosso Senhor Jesus em Lucas capítulo 2. Você acha que isso é só história? Nós não lemos história na Bíblia. Nós lemos a mente de Deus na história da Bíblia. Porque o propósito da Bíblia nunca foi nos dar informações, mas revelações. E aqui, quando você estuda, você diz, mas tudo isso é história. Não, você não lê história, você lê a mente de Deus na história. Se você não é capaz de tocar a mente de Deus na história, você vai ler a Bíblia como um livro, mas você não vai tocar a palavra de Deus como vida. Existe uma grande diferença nisso. É aqui que se diferencia um cristão espiritual de um espiritualista. Um cristão verdadeiro de um religioso. De uma igreja cristocêntrica, de uma igreja anticristo. É aqui. E nós não podemos aceitar essa condição. Uma das grandes tragédias do nosso tempo é que as pessoas cultuam a ignorância, o analfabetismo espiritual, onde as pessoas têm muitas informações, mas não têm revelações. Elas sabem, acham que sabem tudo, mas elas não sabem aonde encontrar, essa é a palavra, encontrar. Porque sabem tudo aqui, mas aonde encontrar isso aqui não é aqui, é vida devocional, é comunhão com Deus. Então, antes de você ter intimidade com a palavra de Deus, acima de tudo, você precisa ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, o que você tem na palavra de Deus é conhecimento, é informação, é intelecto, não é revelação, não é sabedoria do alto. Você está tendo conhecimento, e não o poder da sabedoria espiritual. Eu coloco esses pontos para chamar a nossa atenção. E por quê? Porque nós estamos no final da dispensação. Esse é um ponto que você não tem como, biblicamente, provar o contrário. Você pode criar suposições. Suposições não é uma matéria da teologia cristã. A teologia cristã não permite suposições. Axiologia. Você precisa ter uma hermenêutica, uma exegese saudável, bíblica, coerente. Você tem que ter sobriedade na exposição. Você precisa ter devoção na meditação, na contemplação da palavra de Deus. Então chegamos a essa conclusão, sim, baseada em fatos, em evidências, em interpretações coerentes, fora de toda forma de misticismo. Então, quando você estuda a escatologia de Paulo, então nós vemos que alguns homens de Deus, do ponto de vista escriturístico da palavra, Deus deu a eles, nem todos receberam tudo, aliás, nenhum deles, mas cada um recebeu um fragmento. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é um fragmento da escatologia que Deus deu a Paulo. E aqui, neste extraordinário capítulo, eu digo extraordinário porque esse capítulo, ele tem detalhes importantes que uma leitura não vai te ajudar a perceber.
Se você me perguntar como então eu posso perceber, os pontos eu falei, vida devocional. Porque aqui você vai ter a letra, você vai ler esses 10 versículos, então você vai ver aqui várias citações de Paulo. Nossa busca não é ver as citações, não é ver o que está escrito diante de nós, é a mente de Deus sobre o que está escrito diante de nós. Então, observe detalhes. Você vai ver que Paulo aborda, pelo menos aqui, eu diria, 4 pontos fundamentais nesses 10 versículos. Porém, um ponto eu não citei, que seria o 5º. Mas esse ponto, ele parece não fazer sentido. E está no versículo 1. Porque se você ler, ele diz assim, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, irmãos, que não vos perturbeis, não vos demovais do vosso entendimento. Aí ele começa o assunto. Aí ele vai colocar os 4 pontos. Mas há um detalhe, uma nota singular, que está aqui no versículo 1. É a palavra reunião. Essa palavra é curiosa, porque se você examina a Bíblia com muito zelo e cuidado, você vai descobrir algumas riquezas, algumas pérolas. E essas pérolas, elas são colocadas na Bíblia, elas precisam ser descobertas, porque elas contêm verdades que nos espantam, que nos corrigem, que nos exortam. E essa forma de ler a palavra precisa radicalmente mudar a nossa maneira de ler a palavra, de ouvir a palavra, de estudar a palavra. Então lemos aqui 10 versículos. Mas o que nós lemos é muito maior do que o que nós lemos não é muito maior do que aquilo que nós veremos. O que nós lemos nos introduz a uma profundidade maior. Porque quando ele diz assim, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, esse versículo é uma das pérolas mais gloriosas da exortação de Paulo aqui. Você coloca ele à parte, porque depois ele vai entrar na questão do espírito desse mundo, do espírito do anticristo. Existe algo muito perigoso, irmãos, eu queria pedir para vocês que, por misericórdia a mim, porque eu posso fazer colocações aqui, depois vocês vão vir com um comentário, não sei de quem, mas sei quem, porque alguém falou, eu queria que vocês tivessem um pouco de misericórdia de mim, evite essas coisas. Sabe essa mente formatada que você tem, para essa escatologia formatada, em que um foi pegando do outro, que falou para o outro, que falou, e a mesma coisa. Eu não estou menosprezando isso, eu só estou dizendo que é necessário que a gente tire isso de lado agora. Eu quero que você olhe para a Bíblia e interprete a Bíblia com o seu coração, com a sua mente, tá ok? De uma forma coerente, porque vai chegar pontos aqui que as pessoas vão dizer, mas isso aqui não está falando de Epifânio? Ah, mas não foi o Epifânio que entrou no santuário, sacrificou uma porca e se declarou... Eu não ousaria fazer esse tipo de colocação. E pode ser que alguém surja com esse tipo de coisa. Falo para você, meu irmão, se você estiver certo, amém. Mas se você estiver errado, você está perdendo muita coisa, muita riqueza. Porque você não tem uma teologia revelada, você tem uma teologia formatada. Então, muito cuidado. Eu não estou aqui menosprezando ninguém. Eu só estou convidando você para fazer uma leitura devocional da palavra. E não uma interpretação formatada. Vamos lá no versículo 1. Então, quando Paulo coloca a palavra reunião, essa palavra é o termo grego epsunagoge. Epsunagoge. A tradução dessa palavra é a reunião no alto. Essa reunião que Paulo está falando aqui, é aquela reunião que vai acontecer, que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o versículo 57. Lembra? Quando ele fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, quando ele diz que nem todos nós dormiremos. Isso ele vai dizer também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 até o versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, só você anotar aí ao lado dessa palavra reunião, porque essa aqui é uma reunião escatológica, essa reunião aqui, e você vai ver que esse versículo primeiro é o versículo que abre
é a chave para nós entendermos o que ele vai dizer. Então ele está falando de uma reunião escatológica, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados, e partiremos para o encontro com os salvos em Cristo. E depois de nós encontrarmos os salvos em Cristo, nós partiremos para encontrar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E existe uma moldura para essas duas passagens que eu citei. Existe uma moldura para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 57, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. É aqui, 2 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, é uma moldura desse quadro. Quando diz assim, quando ele vier, só você olhar aí, quando ele vier, para ser glorificado em seus santos, e para se fazer admirável, olhe isso, em todos os que creram, quando ele vier. Ele vai ser glorificado, ele vai se fazer admirado em todos os que creem. Então, observe que aqui no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele está falando de uma reunião escatológica que ainda vai acontecer, ok? Eu disse para vocês que essa palavra epsunagogue ocorre duas vezes. A outra vez está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O autor desse epístolo vai dizer assim, não deixemos de congregar. A palavra congregar aqui é a mesma palavra epsunagogue. Epsunagogue. Observe, só duas vezes. Ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, quanto mais vede que aquele dia, esse dia, se aproxima. A Bíblia não é um amontoado de textos desconectados. A Bíblia é a mente de Deus. É a mente de Deus escrita para nós. Então, o que o Espírito Santo está falando aqui? Não é Paulo, não é o autor de Hebreus. É o que o Espírito Santo está dizendo. Porque a palavra congregar aqui em Hebreus, que é a mesma palavra reunião em 2 Tessalonicenses 2:1, fala de uma reunião presente. Então ele está dizendo sobre a reunião presente. Ele está dizendo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Mas o que é que exatamente o Espírito está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que a nossa reunião, ela precisa ser uma antecipação daquela gloriosa reunião. Agora começa a mudar a leitura do texto. Agora começa a mudar. Agora Deus começa a falar conosco frente a frente. Agora Deus está falando comigo e com você. Ele está dizendo que o nosso reunir é um reflexo, é uma antecipação. E você vai ver que agora, o que o inimigo tem feito? Aí ele diz aqui, por favor, ele diz, não vos movais facilmente. Essa frase aqui, movais facilmente, é um termo no texto original, que significa algo muito interessante. Ele vai dizer aqui para nós, não tenhais uma mente agitada. Não tenhais uma mente agitada. Uma mente tomada de agitações, de ansiedade, de perplexidades. Ele está dizendo isso. Nem tampouco vos perturbeis. O sentido aqui é de um barco que está sendo agitado em alto mar. É um barco à deriva, o sentido aqui é um barco à deriva que está sendo levado pelas ondas. Meus irmãos, irmãs, esse é exatamente um quadro do cristianismo dos nossos dias. Nunca, na história da igreja, nós podemos ver as maiores barbaridades cristãs. Você pode estudar a Idade das Trevas, em que o catolicismo naufragou em águas profundas,
da idolatria, do misticismo e muitas outras coisas. Porém, os nossos dias só pode ser comparado com aquele período que começa no ano 500 e vai terminar ali na reforma de Lutero. 1000 anos de trevas. Na história da igreja chamada a Idade das Trevas. Para dizer assim, a idade da ignorância espiritual. Não é verdade? É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo. Mas quando você compara, se você já estudou a história da igreja, quando você compara aquele período com esse período, você assusta. As práticas, coisas totalmente demoníacas. O que realmente se tornou o povo de Deus. Vou dar um pequeno exemplo aqui, pessoal, vocês me perdoem. Há poucos dias atrás, eu fui com minha esposa num evento. Conheci uma comunidade, eles me visitaram na minha casa e pediram que a gente tivesse comunhão com eles. A primeira vez eu fui ter uma comunhão com eles informal, com todos os líderes lá, os pastores. Aí passou um tempo, eles pediram, eles têm um evento anual, e eles me convidaram com muito carinho. E como era só um dia, e não era uma cidade muito longe, eu fui com a minha esposa. E quando a gente chegou no local, eu e minha esposa ficamos parados assim olhando. Aí eu vi que ela estava transtornada. Não é que a gente é melhor do que ninguém não, irmãos. É porque beira o inacreditável mesmo. Aí eu virei para ela e falei assim, você já entrou em boate? Ela olhou para mim espantada e disse, eu nunca entrei numa boate. Eu falei, você acabou de entrar. Uma coisa estranha, irmãos. Eu sinceramente achei estranho. Olha, era tudo escuro, com algumas luzes brilhando no teto. Aí eu virei para o irmão que estava do meu lado e falei assim, nós não entramos no lugar errado. Ele disse, não, é aqui mesmo nosso local de reunião. E luz de todas as cores. Normal, irmãos. Normal. Aí você vê assim que Cristo, tudo, isso não tem muito tempo. Isso deve ter talvez 2 meses. Uma estrutura enorme, tudo muito bem organizado. Mas, irmãos, eu falo para vocês, isso é uma tragédia. Esse Jesus, esse Espírito Santo, esses movimentos em nome de Deus, eles são do anticristo, é o espírito do anticristo. Um povo vazio, eles não entendem a palavra, eles não estudam a palavra. Ao final desse evento, os pastores começaram a sair, largar tudo isso e ligar e dizer, Seu Luiz, não consigo ficar. Eu falei, mas vocês ajudaram a construir isso. Vocês nem tiveram uma completa visão celestial. Isso é uma barbaridade, isso é um abuso. Isso não é obra de Deus, não é a igreja do Senhor, essa é a igreja do anticristo. A igreja precisa hoje ser um reflexo dos céus na terra. A igreja precisa expressar Deus na terra. O que é liderança hoje? Eu tenho participado de eventos, eu tenho ficado assustado. Eu participei de um evento e vi o pastor sentado na minha frente, aí colocaram uma mesa do lado dele. Aí trouxeram café para ele, trouxeram água para ele. Toda hora chegavam no ouvido dele e perguntavam uma coisa. Sabe, irmãos, aí, e esse irmão é sincero, ele é honesto. Eu fui conversar com ele sobre aquele movimento. Perguntei se ele estava passando mal. Você estava passando mal na reunião? Ele disse, não estou bem. Eu falei, então me desculpa, porque eu vi o pessoal levando água, levando café, levando uma coisa e outra, levando fruta para você. Eu pensei que você estava passando mal. E, sinceramente, eu fiz uma pergunta honesta, porque eu achei que ele estava passando mal. Eu disse, não, Luiz, vocês não praticam a honra? Eu falei, praticamos. Ah, então você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu não estou entendendo. Eu pratico a honra, mas eu só honro a Deus. Mas qual a visão de você de liderança, de autoridade espiritual? Clara, não existe nenhuma autoridade na terra. A única autoridade que existe é Deus. E nós não estamos aqui para ser a autoridade de Deus, nós estamos aqui para representar e para expressar a autoridade de Deus.
pastor, presbítero, ninguém é autoridade. São homens que expressam o governo de Deus na terra. Isso é diabólico. Isso chama-se a síndrome de Lúcifer. Não há ninguém na igreja que tem que ser cultuado, que tem que ser aplaudido, que tem que ser adorado. O único aplaudido, o único adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus, é o Espírito Santo. Não nós. Não nós. Então é isso que Paulo vai tratar. Porque a igreja deixou de ser uma entidade celestial. E por ter deixado de ser uma entidade celestial, ela se tornou qualquer coisa, menos o corpo de Cristo. Mas ela pode ter nome, como tinha Sardes. Sardes tinha nome, lembra Sardes? Apocalipse capítulo 3. Sardes tinha nome que vivia, mas não tinha realidade espiritual. O que nos define, irmãos, não é cor de local de reunião, não é cor de parede. O que nos define não é o louvor, não é a liderança, ou aqueles que estão lá no encargo de servir como ovelhas de frente. O que nos define é a realidade espiritual, é se somos ou não uma igreja bíblica. E esse é o ponto que Paulo está tocando. Qual é a grande questão que vai fazer diferença no meio do povo de Deus nesses dias finais? É se nós somos uma igreja bíblica ou não. Não é se a reunião é boa. Não é se há bons pregadores na igreja, no meio do povo de Deus. Não é. É se nós somos uma igreja bíblica. Porque as lutas que nós estamos hoje enfrentando, precisamos estar cientes disso. A terrível batalha espiritual dos nossos dias hoje é algo terrível. As garras do inimigo nos nossos dias têm o propósito de devastar a igreja, de destruir sua identidade, de destruir o seu chamamento, a sua vocação, a sua visão celestial. Por isso nós vemos o povo tão confuso, tão confuso. Boa parte, e eu tenho conhecido, nesse ano de 2024, eu tive comunhão com muitos irmãos queridos, pastores de comunidades grandes, e me lembro de um que me chamou muita atenção, um homem sincero, honesto, ele ama o Senhor, preside um trabalho muito grande, e eu fiz uma pergunta para ele, porque essa pergunta é chave. Qual é o papel do Zopidem na sua vida? Aí ele riu, falou, como é que você sabe? Eu falei, é impossível não saber. Você sabe o que é o Zopidem? Não sabe, né? Pessoas são dominadas por esses remédios para dormir. E outros, piores ainda. Meus amados irmãos e irmãs, homens fazendo terapia. Terapia. Sabe qual é a terapia de um servo de Deus? É vida devocional. É vida devocional. Isso é terapia. Não há lugar onde você possa ser curado nas suas emoções do que ficar acorrentado no trono de Deus. É isso. Então, o que nós estamos assistindo é uma tragédia. Paulo vai abordar isso. Se o nosso reunir não reflete aquela reunião que vai acontecer, então não é para aquela reunião que nós estamos caminhando. Porque antes de Deus arrebatar os nossos corpos, Ele vai arrebatar o nosso coração. Ele vai arrebatar a nossa devoção. Ele vai arrebatar o nosso culto. Antes de nós sermos arrebatados. E digo para vocês, existem estatísticas que provam isso, que grande parte dos cristãos dos nossos dias, eles pregam sobre a vinda de Cristo, eles só não creem que Cristo vai voltar. Grande parte dos cristãos hoje não creem na vinda de Cristo. A crença é religiosa. Como você tem convicção que Cristo vai voltar e você vive uma vida de qualquer jeito? Entende?
É você viver como Davi no terraço da sua casa, contemplando Jezabel. Ele devia estar na batalha e não no terraço. Batseba, me perdoe, obrigado, Léo. Ele estava ali contemplando Batseba, a esposa de Urias. Urias significa luz de Deus. Quando ele estava ali olhando para Batseba, contemplando aquela mulher, desejando ela, pecando com ela, ele estava vivendo uma vida que contradizia o seu chamado, o seu encargo. E isso precisa chamar a atenção do nosso coração. Nós não podemos nos desconectar com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com a mente de Deus, com o plano de Deus e com o propósito de Deus. E vocês, jovens, que vivem hoje dentro de faculdades, vivem dentro de contextos extremamente agressivos, contextos onde vocês são atacados de todas as formas. Eu creio que nunca houve um tempo em que os jovens tivessem que lutar pela sua fé, como os dias que nós estamos vivendo. Esse é um lado sombrio, mas para mim também existe um outro lado que eu considero um dos maiores milagres visíveis, e que chama minha atenção, e não há para mim nenhum outro milagre que me chame mais atenção do que isso. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Eu não me empolgo se eu ver um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar. Sinceramente, irmãos, não me empolgaria com essas coisas. Mas eu me empolgo ver um tanto de jovens como esses, que estão aqui, que amam o Senhor, que querem o Senhor, que estão pagando o preço pela palavra do Senhor, que vivem hoje nessa terra, cercados de tantas oportunidades malignas, tantas possibilidades malignas, atacados em todas as esferas de suas vidas, mas eles ainda continuam de pé, eles estão caminhando, eles estão lutando, eles estão prevalecendo, eles estão testemunhando, eles querem o Senhor. Para mim isso não é natural, para mim isso é sobrenatural. Encontrar jovens hoje que amam verdadeiramente o Senhor é um dos grandes milagres do nosso tempo. Não sei como você vê isso, mas essa é a maneira como eu vejo. E por isso, eu quero seguir aqui tocando alguns pontos para vocês. Vamos só citar, eu vou citar rapidamente aqui, os 4 temas que Paulo vai dizer para nós, aqui nesses versículos 1 a 10. O primeiro tema que Paulo vai tratar é o engano da injustiça. Paulo vai falar sobre a situação enganosa do mal, da iniquidade, da perversidade, da injustiça. Isso nós podemos assistir no nosso próprio país. A prosperidade da injustiça, da maldade, da iniquidade. Esse engano sedutor, muitas vezes camuflado de verdade, de justiça, de beleza. Segundo ponto, Paulo vai tratar aqui da manifestação do anticristo. Ele vai tratar aqui da manifestação do anticristo, os versículos 3 e 4. Ele vai falar dessa pessoa, esse personagem escatológico. E para você entender esse personagem escatológico, você precisa colocar 3 pontos. O espírito, o sistema e a pessoa. E preste atenção nisso. O espírito, o sistema e a pessoa. Nós fomos ensinados, desde cedo, a nos concentrar na manifestação da pessoa do anticristo. E assim, muitos irmãos até ousaram dar uma identidade para ele. Alguns usaram numerologia, significado de palavras, faziam malabarismo bíblico para poder dizer, é esse aqui o anticristo, e de fato, todos erraram. E se você me perguntar, quem é o anticristo, irmãos? Eu não sei. Mas existe algo que você e eu devemos saber, que é tão terrível,
quanto a sua própria pessoa manifesta, é o seu espírito. Nós não sabemos que é essa pessoa, e também não sabemos se essa pessoa vai de fato aparecer. Ao que tudo indica, parece que sim, mas eu não quero que você olhe para isso, eu quero que você olhe para algo sutil e terrivelmente perigoso, é o espírito dele. Porque o espírito dele tem o mesmo poder dele, e o poder dele está baseado no seu espírito. Esse espírito, como diz Paulo, já atuava nos dias apostólicos. Porém, o que Paulo nos diz é que no tempo final, esse espírito fará algo que nunca havia sido feito na história da igreja. E é o que ele está fazendo hoje. E meus irmãos e irmãs, ao que me parece, nós estamos completamente desapercebidos. Ao que me parece, nós não estamos dando importância para isso. Nós precisamos dar. Se você ignora isso, você se torna uma presa vulnerável para os seus ataques sutis. Você vê que o nosso comportamento social já mudou. O comportamento social hoje, dos habitantes desse mundo, todos nós fomos influenciados pela tecnologia, por aquilo que a gente pode chamar o espírito moderno desta era. Isso tem a ver, não é mais com o espírito, já é com o sistema dele. Há um sistema, Paulo chama isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, de dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega ali é cosmocratos. É o sistema maligno do mundo que atua em todas as esferas, seja de governo, seja de tecnologia, todo o sistema deste mundo, Paulo chama aqui de cosmocratos. E esse sistema, que muitas vezes parece um aliado, chamamos isso de modernidade, de tecnologia, e aqui eu não estou induzindo ninguém a ser um tecnofóbico. Nós não podemos ser tecnofóbicos, mas nós temos que entender que por detrás de todas essas coisas, existe um espírito, existe uma operação em curso, que ela é contra a sua vida, ela é contra a minha vida, ela é contra o nosso Deus, ela é contra a nossa fé, ela é contra a palavra. E se nós ficarmos passivamente olhando para isso, apenas admirando, criticando, e não compreendermos que nós fomos e somos chamados a discernir esse espírito, saber o poder maligno que se esconde por detrás dele, se nós ficarmos passivamente admirando tudo isso, não percebendo o quanto do nosso tempo está sendo tomado, o quanto da nossa devoção está sendo destruída, o quanto da nossa percepção, da nossa contemplação está sendo acobertada ou encobertada, se nós ficarmos aqui apenas assistindo, nós nos tornaremos presas vulneráveis nesse tempo. Se tem algo que esse espírito não considera, é o lar onde você está, o lar que você foi criado. Ele não respeita as suas bases, ele não respeita o tempo de fé que você tem, ele não respeita quantos livros você já leu, nem quantas conferências você já participou. Ele não interessa. Ele vai agindo de uma forma sutil, como uma erosão silenciosa. E quando você se dá conta, ele destruiu seus afetos, ele destruiu sua devoção, ele destruiu sua fé, ele cauterizou sua consciência. E aí Paulo vai mostrar justamente isso, aqui no versículo 9, o terceiro ponto, que é a atuação do seu poder maligno, atuação do seu poder maligno, esse é o terceiro ponto. Quando ele diz assim, a vinda desse ímpio, desse iníquo, é segundo o poder de Satanás, com todo o seu poder, com sinais e com prodígios mentirosos, e com toda sedução de injustiça.
textos que precisam ser examinados. Então você vai ver justamente isso, a atuação do poder satânico nesses dias que nós estamos vivendo. Quem hoje, em sã consciência cristã, quem hoje, com toda lucidez espiritual, não vai admitir que isso já está ocorrendo com grandes avanços nos dias que estamos vivendo? Quem? Eu digo para vocês, irmãos, o capítulo 7 do livro de Daniel e o capítulo 13 do livro de Apocalipse, esses dois capítulos, eu tomo a liberdade de dizer assim, com uma certa ousadia, esses dois capítulos, eles são duas faces de uma mesma moeda. É como que Daniel 7 é o lado objetivo, Apocalipse 13 é o lado subjetivo. Apocalipse vai interpretar Daniel. É interessante isso, porque quando você lê o capítulo 7, eu vou citar rapidamente aqui, depois talvez a gente entre em detalhes, quando você lê o capítulo 7 do livro de Daniel, ali ele vai falar sobre as nações que estão no mar Mediterrâneo. Existe um grande perigo ali, que eu vejo em muitos escatólogos. Eles pegam ali aqueles 4 animais, colocam 4 nações, e eles ensinam assim, quando você abre o capítulo 13 do livro de Apocalipse, estão lá essas 4 nações. Não é bem assim. Ele vai falar das nações que estão ali no mar Mediterrâneo. Se você estudar, são em torno de 21 nações que estão em torno do mar Mediterrâneo. E se você toma todas essas nações, você vai ver que a grande maioria delas são nações que estão em convulsões nesse exato momento. Você sai de uma visão pequena para uma visão muito ampla. Porque você pensar na Babilônia, no Império Medo-Persa, no Império Grego e no Império Romano, e você sintetizar toda a revelação aí, você vai incorrendo um grande erro de interpretação e de aplicação. Porque é algo muito mais além. E esse muito mais além, não é que é algo obscuro, não, é que é algo que expande hoje, você tem como interpretar isso hoje. Você tem como interpretar, você tem como colocar o Líbano, você tem como colocar a faixa de Gaza, você tem como colocar essa parte de Israel, onde está ali a faixa de Gaza e Israel, você tem como montar todo o cenário atual baseado no capítulo 7 do livro de Daniel. É só pegar as 21 nações que estão ali. Mas aí é um detalhe ali, que vai falar desse último animal, um animal terrível, que João interpreta no capítulo 3 de Apocalipse. E ele vai dizer, quanto esse animal, ele vai, em Daniel 7, ele vai perseguir os santos. Aí muitos criam suposições. E se você ler o capítulo 7 de Daniel, você vai ver que no versículo 25, diz assim, ele vai magoará os santos do Altíssimo. Só que todo mundo que lê isso, esquece que a ênfase ali, negativa, a ênfase negativa contra os santos, ela é muito pequena. E a ênfase positiva é muito grande. É muito grande, porque vai dizer assim, que os santos do Altíssimo possuirão o reino. Que o ancião de dias virá e vai livrar os santos. Aí você vai ver tantas ênfases. Então tá, a perseguição aqui como a perseguição, que vai dizer em Apocalipse 13, não é uma perseguição destruidora. A palavra magoar, em Daniel 7:25, é o que Paulo está dizendo aqui, exatamente no versículo 2. Não vos movais do vosso entendimento. É uma perturbação, é uma angústia, é uma aflição mental, é um espírito que vai atuar na nossa mente. Essa tem sido a pior perseguição do povo de Deus. Porque quando você estuda sobre a perseguição física do povo de Deus, quem são os que estão sendo perseguidos? São aqueles que são 100% fiéis, que estão dispostos a morrer pelo Senhor. Aleluias por esses. Mas a questão não é essa, são as crianças, são os jovens, são aqueles que estão indefesos, são aqueles que não têm uma fé madura. E o que vamos fazer? Ignorar isso? Num tempo como esse? Então o que o Senhor está nos mostrando? Sim,
É um trabalho espiritual, o poder aqui é espiritual. E esse poder espiritual, ele é muito mais devastador do que a perseguição que os cristãos sofriam no primeiro século. A questão aqui não é matar, não é perseguir e matar os fiéis. A questão aqui é matar espiritualmente a igreja do Senhor Jesus. É mantê-la fisicamente viva e espiritualmente morta. A palavra aqui, usada no versículo 25, do capítulo 7 de Daniel, fala de um desgaste emocional. Aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo temia que esse espírito pudesse vir para poder desgastar a igreja emocionalmente, desgastá-la espiritualmente. Ele não vai destruí-la espiritualmente, primeiro ele vai destruí-la, desgastá-la emocionalmente, enfraquecê-la emocionalmente, para depois destruí-la espiritualmente. Ele enfraquece os nossos afetos, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. Ele enfraquece a nossa alma para poder ter caminho para destruir a nossa espiritualidade. E é daí que ele vai depois falar sobre a apostasia. Mas apenas citando. E por último, o último ponto que Paulo vai abordar aqui é a rejeição à verdade. Uma oposição ao Evangelho. Uma oposição ao Evangelho. Escute isso. Se você puder, por favor, volte comigo aqui. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 4. Olha o que ele diz no versículo 3. Preste bastante atenção. Ele diz assim: pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Sabe o que significa a palavra sã? É de saúde, saudável, doutrina saudável. A doutrina que cura, a doutrina que liberta. As pessoas não vão querer a doutrina que cura. Sabe o que eles querem? A doutrina que afaga ego. Sabe qual é o resultado de uma igreja que ela é doutrinada emocionalmente? Ela é doutrinada com brincadeiras. Sabe qual é o resultado de uma igreja que ela é doutrinada com entretenimento? Sabe qual que é o resultado disso? Que todos se desviam na primeira prova. A igreja não precisa de entretenimento. A igreja precisa de doutrina santa, de sã doutrina. Ela é santa por um lado, mas ela é libertadora pelo outro. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Essas pessoas vão rejeitar a sã doutrina, rejeitar a palavra que perfura, a palavra que rasga. Elas querem, é a palavra que brinca com o ego delas. Elas querem sair da reunião mais confortadas, e não encorajadas, não fortalecidas. Elas querem se sentir marionetes, manipuladas. É isso que as pessoas querem. Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Nós temos que amar a sã doutrina. Olha o que ele diz, que nos últimos tempos, em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas eles estarão desejosos de ouvir coisas agradáveis, coisas que satisfazem ego, coisas que concordam com seus pecados. Sabe o que as pessoas buscam nos nossos dias? Essa escatologia de Paulo aqui em Timóteo é para hoje, irmãos. Escute, é para hoje. É o que as pessoas buscam. Elas buscam estar debaixo de uma mensagem que afaga o seu ego. Essas pessoas não levam Deus a sério. Sabe qual é uma das características mais profundas do ser de Deus? Seriedade. Seriedade. Eles tentam
maquiar na nossa mente um Deus brincalhão, que joga dados conosco, um Deus que nos ama de qualquer maneira. Ele não ama de qualquer maneira, ele amou de tal maneira. E o amor dele para nós não foi um sentimento, foi uma pessoa. Irmão, mas Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mas quem vai para o inferno não é o pecado, é o pecador. Sabe, irmãos, Deus é sério. Deus é sério. Olha o que Paulo diz: a cercação de mestres segundo os seus desejos. Isso aqui é uma lei, chama lei da afinidade. Pássaros da mesma cor voam juntos. Pessoas depravadas vão procurar homens depravados. É justamente isso. Aí ele diz: desviarão os ouvidos da verdade, se aplicarão a fábulas, a contos, a brincadeiras. Está aí na sua Bíblia. Olha o que está na sua Bíblia. Sim, ele está dizendo que nos últimos tempos as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir uma palavra que cura, que liberta, uma palavra que penetra nos labirintos mais profundos e secretos do coração e revela o engano, a mentira, os caminhos errados. As pessoas não vão querer isso. As pessoas vão querer ouvir uma palavra que, apesar delas estarem vivendo de forma promíscua, estarem cultuando, cultivando pornografia, imoralidade, todo tipo de perversão, mas que elas conseguem entrar no culto e ainda se sentirem afagadas e não confrontadas. As pessoas querem ouvir mensagens que, apesar delas terem recebido apenas um evangelho religioso, fé religiosa não leva ninguém a Deus, não leva. A fé religiosa não salva ninguém. Escute isso. Elas querem ouvir a palavra, apesar de nunca terem crido e terem nascido de novo. Há muita gente que não nasceu de novo. Elas converteram numa religião. Elas não nasceram de novo. Porque a graça que me salva é a graça que me liberta. Essa hipergraça que se prega hoje não é a graça da cruz, é a graça do inferno. Porque uma graça que não me salva, ela não me liberta. Mas a graça que nos salvou é a graça que nos liberta. Isso tem que ser fundamental para nós. Paulo fala sobre ter crido em vão. O perigo de nós crermos em vão. De tratarmos a graça de Deus de uma forma barata. A palavra aqui não combina graça barata. Nós recebemos a graça, não fizemos nada, mas Deus fez tudo. Nós não demos nada, mas Ele deu tudo. E nós precisamos reverenciar essa graça. Porque se para mim não custou nada, para você não custou nada, para Ele custou tudo. Então nós não podemos tratar essa graça de qualquer maneira. Ela não é só uma graça salvadora, ela é uma graça libertadora. A graça que não me transforma, não é a graça da cruz. A graça que não gera em mim uma vida responsável, não é a graça do Calvário. Essa não é graça, essa é desgraça. Escute o que eu estou te falando. Deixe-me... Eles falaram que eu tinha tempo livre. Então, se você estiver de brigar, tem 3 homens ali, ó. Eu dou o nome deles. Há 2 pontos fundamentais que Paulo vai tratar aqui. Eu gostaria de colocar essa nota para vocês. Voltando aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu gostaria de seguir a leitura, porque há tanta riqueza aqui, mas eu quero fugir um pouco da didática da leitura expositiva. A gente vai tocar um ponto, quando ele diz assim, ninguém, versículo 3, ninguém de modo algum vos engane,
Eu quero abordar um pouco sobre essa palavra. A palavra enganar aqui no texto grego é iludir, produzir ilusões, certo? Isto é, pessoas vão manipulando a palavra com o propósito de enganar, tá certo? Aí ele diz assim, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia. Então, há uma ordem aqui. Apostasia. O resultado da apostasia é a revelação do homem da iniquidade. Então, pelo que tudo indica, sim, haverá um homem, esse filho da perdição. Eu quero que você observe duas coisas, nesse versículo 3. Engane e apostasia. Porque essas duas palavras, elas lançam luz uma sobre a outra. E eu quero colocar dois textos que vão nos ajudar a compreender mais o significado prático daquilo que Paulo está dizendo aqui. Mateus capítulo 24, versículo 5, por favor. Quero que você preste atenção nisso. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Preste atenção nesse texto. Eu tenho certeza que você muitas vezes leu sobre esse texto. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Quero que você preste atenção, ele não está dizendo que vai surgir, o nosso Senhor não está dizendo que vai surgir homens que vão se autoafirmar ser Cristo. A questão é mais sutil. Ele não está dizendo que algumas pessoas vão chegar diante da igreja e vão dizer para a igreja, ei, eu sou Cristo. Não. Ele está dizendo que muitos homens vão surgir no nosso meio dizendo que Jesus, o nosso Senhor da cruz, é o Cristo. Compreende a sutileza das palavras aqui? Compreende que aqui você precisa muito mais de discernimento do que você imagina? Porque aqui está, ele está dizendo que essas pessoas que vão pregar sobre Jesus, vão afirmar com ênfase, com ensino, a sua cristologia, essas pessoas são elas que vão nos enganar. É aqueles que estão pregando Jesus Cristo. É aqueles que estão afirmando doutrinariamente sobre Cristo. São eles os que vão enganar. Se apresentarão como enviados de Deus, pregando sobre o Filho de Deus, pregando que Jesus é Cristo para poder obter credibilidade ministerial. Porém, essas pessoas é que vão enganar. Percebe, hein? Percebe o que realmente o nosso Senhor está dizendo. E diz que esses indivíduos, eles não vão afirmar necessariamente que Jesus é o Cristo. Não é só isso, há algo muito aqui. Eles vão se apresentar como os enviados dele. E hoje é muito comum as pessoas dizerem assim, ó, eu sou profeta, né? Ah, eu sou apóstolo. Todos esses que afirmam isso, irmão, é porque não é, eles têm necessidade. Eles têm necessidade, porque isso dá credibilidade. Eu sou o enviado de Deus. Não toqueis no meu ungido. Ó, irmãos, o único ungido que a gente não pode tocar é Cristo. Mas nós temos que resistir todos os falsos ungidos. Não é tocar, é resistir. Está certo? Não é porque o Luiz Fontes está pregando aqui heresia, e vocês, não, irmão, não pode falar nada, porque ele é o enviado de Deus. Vocês precisam me resistir. Não existe essa. Eu sou a autoridade de Deus. Acabei de dizer, ninguém é autoridade. Nenhum dos presbíteros, nenhum daqueles que exercem funções pastorais, ou mesmo de supervisores na casa de Deus, são autoridade. São homens que expressam e representam a autoridade de Deus. Eles estão aqui para expressar o governo de Deus. E isso muda tudo. Porque se eu me autoproclamo, ou se eu digo que eu fui ungido com uma autoridade, independente de quem eu sou, independente do que eu faço, vocês vão ter que respeitar essa unção. Aí vem a falácia, não toqueis no ungido.
cuidado. Não pegue o texto sem examinar o seu contexto, porque você pode criar heresias. Cuide disso. Não faça de um texto uma doutrina. Se é uma doutrina, aquele texto vai te dar base para muitos textos. Ah, mas por que Davi não tocou na autoridade? Não foi na autoridade, só foi na autoridade delegada de Deus na vida dele. A autoridade, ela é delegada, ela não é usurpada. Ninguém ganha autoridade, ninguém recebe autoridade. As pessoas que são ungidas por Deus para o santo ofício do encargo do ministério, eles estão aqui para representar a autoridade de Deus, para expressar a autoridade. Muito cuidado com isso, porque este é o ponto dos nossos dias. Pessoas estão invocando o nome de Cristo para trazer credibilidade às suas mensagens, aos seus ministérios, aos seus nomes. E esse não é o papel daqueles que são chamados por Deus. Deixa eu colocar outro texto. Aí mesmo, Mateus 24, 11. Olha o que Jesus disse. Ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não esqueçam esses dois textos. Versículo 5, Mateus 24, 5. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O segundo texto, observe ele. Levantar-se-ão, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. O maior avivamento do engano e da falsificação do Evangelho. Justamente, o maior engano, e a todo tempo aparece uma pessoa extremamente criativa e já coloca um novo entretenimento para a igreja. Esse entretenimento cria uma comoção nacional, e a sensação que dá é o seguinte: se você não está dentro desse movimento, você está fora da visão. Está surgindo cada dia. Eu participei, irmãos, de muitos. Não entrei, viu? Participei assim, eu vivi um momento em que tinha essas coisas. G12, vocês se lembram de G12? Só o pessoal de 40 anos para cima aí, né? Aqueles que estavam na escola dominical, a maioria dos jovens aqui com certeza não deve lembrar. Mas olhe bem, esse movimento varreu o Brasil, e cada dia surge um novo. Então eu ouço assim, olha o que eu ouço, e vocês têm liberdade de me julgar aqui. A pessoa diz, olha, eu tive lá, minha vida foi transformada. Eu ouço isso. A pessoa diz, Luiz, você não foi. Não, você tem que ir. Luiz, você tem que ir. Porque, Luiz, meu casamento mudou. Hoje eu sou uma nova pessoa. Sabe qual é a pergunta que eu faço? O que Jesus foi fazer na cruz? Por que o Espírito Santo desceu para dentro de nós? Para me subir monte? Para me dizer que foi lá, foi naquele lugar, foi na parede preta, foi lá, nesse lugar que a minha vida foi transformada? É assim, irmãos. A obra de Deus é coisas ou é pessoa? É estranho tudo isso. Você vai, foi bom? Amém. Amém. Agora, não coloca ênfase em coisas. Coloca ênfase na pessoa. Ele não depende do lugar, não depende se é em cima, se é embaixo, se é ali, acolá. É onde ele te encontrar. Mas ele só vai te encontrar à medida que você se chegar a ele. Tem um texto na Bíblia, eu quero citá-lo. Para mim esse texto é algo maravilhoso, estrondoso, poderoso. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que o nosso sumo sacerdote, ele sim que está no lugar mais alto, ele está no trono da glória, ele subiu, ele entrou, ele está lá por nós. Ele diz assim, que ele pode salvar totalmente, aqueles que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse texto para mim resume a obra do Calvário, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e também todas as esferas daquilo que concerne a nossas bênçãos eternas. Aí está. Mas aonde que está a chave aqui, Luiz? Será que a chave está assim? Ele pode salvar totalmente? Não. Essa é uma frase linda, poderosa, potentosa. Ele vive sempre para interceder por eles. Essa frase é o cúmulo da glória da obra do Senhor por nós. Mas onde está a chave aqui? Numa frase: aqueles que por ele se achegam
a Deus. Ele só pode salvar totalmente aqueles que por Ele, a palavra aqui se achega, a frase que se achega no texto grego, ela é linda, porque quando você estuda essa frase, dentro desse texto, a construção dela é linda. O que o autor está dizendo é que Ele só pode salvar totalmente à medida que você se achega. Vou dar um texto para te ajudar. Hebreus capítulo 4, o versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Vamos nos achegar, porque à medida que você se achega, é que Ele vai te salvando totalmente. É à medida que você se achega, é que Ele vai te intercedendo por você. Porque é graça, mas é responsabilidade. Se entende? Aí entra a lição da corça, no Salmo 42. Como suspira a corça pela corrente de águas, assim por ti suspira a minha alma tem sede de ti. Quando eu irei e verei a tua face, ó Deus? Aqui está, essa frase, se achegam, está aqui na história da corça. A corça é um antílope, e ela precisava de águas. E por que ela precisava mergulhar nas águas? Porque ela exalava um cheiro muito forte, e o cheiro tornava ela vulnerável aos seus predadores. Isso aí é a nossa natureza adâmica, que ainda está presente nesse corpo. Está vendo? São as tentações. Por isso nós precisamos mergulhar naquele que é a fonte de águas vivas. Quando ele encontrou para aquela mulher que estava num poço, buscando água, ele diz para ela: se tu souberes, se tu conheceres o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu lhe pediria, e a água que eu te der, vai formar em você uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Amados irmãos, aí está o segredo da corça, ela tem que mergulhar. Jesus disse isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O sangue é para nos salvar, a água é para nos purificar. E o sangue e a água emana da própria pessoa do nosso Senhor. E essa água significa o nosso mergulho, o nosso desfrute na presença de Deus, é o nosso chegar, é a nossa intimidade, é a nossa comunhão. Aquelas águas eram vitais para as corças. A corça não sobreviveria sem as águas. Assim o cristão não sobrevive sem a presença de Deus. Compreende? Ele pode salvar totalmente, ele pode interceder por aqueles que se achegam a Deus. Ele só vive para interceder para aqueles que se achegam. Não é para os apostatas, não é para os que estão retrocedendo, não é para os negligentes, não é para os frios. Ele só vai interceder por aqueles que se achegam a Deus, por aqueles que têm fome, por aqueles que têm sede. É isso que está no texto. Se você olhar esse texto e você vê outra coisa, então me diga, porque é exatamente o que ele diz. A sua própria construção gramatical vai dizer isso. Não é esse evangelho de hipergraça, ele vai te salvar totalmente, independente do que você faça. Não, ele vai te salvar totalmente à medida que você se chega. Ele não está falando da salvação redentiva do Calvário. Ele não está falando da salvação da obra que ele fez lá na cruz, quando ele destruiu o poder de Satanás, quando ele perdoou todos os nossos pecados, quando ele apagou o escrito de dívida que era contra nós. Aqui ele está falando da salvação pela vida. Aquela foi a salvação que ele efetuou uma vez para sempre no passado. Esta salvação aqui é a salvação que ele está fazendo agora. A salvação que esse escritor aos Hebreus vai dizer que ele está nos conduzindo à sua glória. Essa condução à sua glória é uma obra de salvação pela vida. A primeira parte dessa salvação foi na cruz, a segunda parte dessa salvação está no trono. Naquela primeira salvação ele deu a vida por nós, mas nessa salvação é nós que temos que entregar a nossa vida. Ele veio até nós na primeira parte dessa salvação, agora nessa segunda parte é nós que temos que ir. Você conseguiu entender isso? Ficou claro para você?
Se não ficou claro, lê esse texto 100 vezes, que você vai ver como é que é fácil entendê-lo. É muito clara a palavra do Senhor. Então veja isso. Eu quero encerrar, já começar aqui, indo para a parte final daquilo que nós estamos estudando. Então veja, Paulo está dizendo que esses falsos profetas são pessoas que reivindicam falar em nome de Deus, que buscam obter credibilidade por causa da pessoa de Cristo. Estas pessoas aqui, em primeiro lugar, distorcem a palavra. É esse tipo de ministério de distorção da palavra, esse tipo de mensagem superficial, esse tipo de mensagem que não edifica, que não constrói em você uma devoção, um amor profundo por Deus, esse tipo de ministério que manipula as Escrituras só para agradar, é a grande característica do ministério do espírito do falso profeta. Isso já está em plena operação nos nossos dias. O segundo ponto que eu quero que você observe, é que esses falsos profetas, esses ministérios populares, que têm varrido a igreja, e que têm produzido tanto engano e tantas práticas, cheias de abusos, distorções, desvios doutrinários e de comportamentos, esse tipo de ministério, ele busca, em primeiro lugar, é um ganho pessoal. Eles querem ter ganho, não somente manipulam a palavra, mas também buscam ter ganho pessoal. Eu quero citar 2 textos. Tito, capítulo 1, versículo 11. Tito, capítulo 1, versículo 11. Olha o que ele diz. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Só até aí. Esses falsos profetas, olha o que Tito diz, eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando coisas inconvenientes. O segundo texto está em 1 Pedro, o capítulo 5, e o versículo 2. Quando ele faz uma exortação aos anciãos, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. Ele diz, não por constrangimento. Segundo, espontaneamente, como Deus quer. Aí ele vai dizer, não por sórdida, por uma pervertida ganância. Observe isso. Ganho pessoal, promoção pessoal, usurpar o lugar de Cristo na vida da igreja, exercer domínio, é justamente isso. Terceiro, buscam realizar sinais e maravilhas, cheios de engano. É uma grande característica do espírito do anticristo e do falso profeta nos nossos dias, esse espírito que é o mesmo, esse espírito do anticristo, que atua por meio do falso ensino, por meio do falso ministério, não só manipulam a palavra, distorcem a palavra, não somente buscam obter ganho pessoal, mas ainda realizam sinais, milagres, cheios de engano, cheios de seduções. Mateus, capítulo 24, versículo 24, nosso Senhor vai dizer assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais de mentira. Olha o que diz, prodígios e sinais para enganar, para seduzir. A palavra enganar aqui no versículo 24 de Mateus 24, fala de ilusões, vai promover ilusões, enganos, se possível, até mesmo entre os eleitos. O segundo texto, voltando aqui, a gente vai voltar para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,9, onde ele vai dizer assim, o aparecimento do iníquo é segundo o poder de Satanás, com todo prodígio e sinais da mentira. Mentira. Irmãos, irmãs, grave isso. Use esses textos para alimentar o seu espírito, para que você tenha discernimento, para que você possa filtrar
todo engano, toda mentira, porque estamos vivendo o maior avivamento da apostasia, caracterizado pelo engano, pela mentira, pela manipulação da palavra, a falsificação do evangelho, a superficialidade da exposição, o ensino sem profundidade espiritual, um desprezo à sã doutrina. É isso que tem produzido hoje cristãos que não crescem, verdadeiros bebês, pessoas que têm dificuldade com aquilo que deveria ser normal, mas que hoje passa a ser anormal. O quê? Vida devocional. Nós nos acomodamos muito bem a esse estilo de evangelho dos nossos dias. Não é só o estilo de evangelho, é o estilo evangélico também. Às vezes você vê irmãos assim, já me passou algumas vezes, os irmãos falam assim, nós estamos aqui numa campanha de oração para avivamento. Eu falei, sério? Vocês oram para avivamento? Estamos orando para avivamento. A gente crê que Deus vai derramar avivamento. Eu falei, por que vocês não param de orar para avivamento, começam a orar e confessar os vossos pecados? Porque avivamento é a condição normal da vida da igreja. Você entende? Uma igreja que não está vivendo avivamento, ela precisa reconsiderar a sua condição diante de Deus. Mas a gente cria uma coisa espiritual bonita, né? Nós estamos orando para Deus trazer avivamento. Todo mundo empolga, mas ninguém vai analisar aí, peraí. Mas avivamento não é a condição normal da vida da igreja? Quem foi que nos ensinou que avivamento é uma particularidade da vida da igreja? Quem foi que nos ensinou que a igreja, ela passa um avivamento e depois ela cai no esfriamento? E dizer que isso é normal? Como é que a gente pode aceitar esse tipo de comportamento sem questioná-lo? Percebe, irmãos? Percebe? Você vê que a coisa é mais grave, aí a gente quer tratar os sintomas e não a causa da doença. Não é? Não é a mesma coisa de você ver a pessoa que está com câncer de pé e fala assim, não, coloca um band-aid aí em cima, vai dar tudo certo. Nós precisamos lembrar que Deus é sério. A coisa é muito mais séria, irmãos. Nós precisamos voltar à condição normal da vida da igreja. Lembra do versículo 1 que eu acabei de citar para vocês? A gente precisa refletir, mas aí acontece algo. Tudo vira programa. O culto vira programa, a pregação vira programa, o encontro vira programa, a conferência vira programa. Acabou o programa, vida normal. Não é? Não seria melhor a gente parar e falar assim, o que Deus nos falou? Não seria, às vezes, ter aquela ousadia de dizer, vamos parar com tudo? A gente não quer parar, irmãos, porque está dando certo. Isso chama-se pragmatismo religioso. A gente não se importa com o que é certo, é com o que dá certo. Está dando certo, não importa os meios. Está dando lucro, segue em frente. É assim mesmo, irmãos. A gente achar que a história nos ensina, que a história não nos ensina nada. A história nos ensina. E a história vai nos mostrar a história do povo de Deus. Como eles caíram na apostasia. Sempre caíram na apostasia quando eles negligenciaram a condição normal da vida para a qual eles foram chamados. Quando eles abandonaram os fundamentos. Então aqui está algo que eu quero que vocês entendam. E quero citar por último aqui, o quarto ponto, sobre esse tipo de ministério dos últimos dias. Pregam um outro evangelho, ou doutrinas que contradizem o evangelho de Cristo. Eles pregam outra coisa, novas revelações, novos caminhos alternativos de salvação. Eu fico triste, porque eu me lembro da minha juventude, eu conheci muitos homens piedosos, muitos homens piedosos, homens que na minha juventude me inspiraram tanto. Hoje eles são os maiores heréticos que eu conheço. Eles fazem mais mal para a igreja do que traficantes de porta de faculdade de escola. Eles zombam da palavra, eles zombam da igreja, eles zombam de Deus, eles zombam da salvação. Um desses, que foi uma pessoa muito importante para mim, ele agora criou uma igreja inclusiva. Ele criou não, ele mudou a igreja lá dele.
A igreja dele agora é inclusiva, né? Agora ele não prega mais de maneira normal, ele coloca uma bata colorida e prega na frente dos irmãos. E isso está normal, está tudo certo. Sabe por quê? Porque está dando certo. Está dando certo, irmãos. Esse é o evangelho dos últimos dias, o evangelho do espírito do anticristo. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho dos primeiros dias. Aquele evangelho primitivo. Aquela igreja bíblica. Aquele povo que amava o Senhor. E Pedro disse, e profetizou, que nos últimos dias, os jovens iriam viver esse mesmo evangelho. Um evangelho baseado em revelações, em visões de Deus. É esse evangelho. Se nós queremos entender os dias que nós estamos vivendo, devemos prestar atenção em tudo que foi citado aqui. Porque não temos outra saída. Isso não é desencorajador. Pelo contrário, isso é encorajador. Porque ainda Deus está falando conosco. Porque sabemos que Ele está no controle. Sabemos que Ele está conduzindo a sua casa, o seu povo. Se nós queremos viver esse tempo de forma triunfante, nós precisamos prestar atenção em tudo que Paulo está dizendo para nós em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 10. Prestar atenção nos detalhes, nos perigos, nas sutilezas, porque existe um espírito por detrás disso, que opera em todas as esferas, seja de governo, de justiça, seja nas esferas espirituais, eclesiásticas, ministeriais, opera em todas as esferas, mas não pode operar na nossa vida. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que o engano apodere da nossa mente, nos faça tolerantes com o pecado, tolerantes com o mundanismo. Nós não podemos permitir que esse espírito governe os nossos relacionamentos, as nossas casas. Veja que Paulo vai dizer aqui, porque haverá tempo, a palavra tempo aqui é kairos. Kairos. Kairos é um tempo distinto. Paulo está dizendo que em um tempo específico, em um momento específico, essa palavra kairos, ela tem uma conotação aqui de um tempo escatológico. Haverá um tempo, eles não vão suportar o verdadeiro ensino, a verdadeira mensagem. Nós não podemos cair nessa incredulidade. Nós temos que amar a sã doutrina, porque é isso que vai nos guardar do espírito desta era, do espírito do anticristo, de todo o seu poder, de todos os seus enganos, de todas as suas sutilezas. Será que você consegue detectar na sua vida alguma forma, ou algum lugar, alguma prática, onde esse espírito possa estar atuando? Porque se você detectar, repreenda-o, ore ao Senhor, para que esse espírito não possa agir no seu coração como uma erosão silenciosa, mas que o Senhor te guarde, que essa palavra venha de alguma forma falar com você, que essa palavra venha de alguma forma atrair o seu coração, te colocar aos pés do Senhor, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada, porque logo, irmãos, irmãs, logo, o nosso Senhor virá nos buscar, e Ele virá buscar uma igreja que venceu o espírito desta era, uma igreja que não vai ser governada pelo espírito do anticristo, mas uma igreja que está sendo governada pela palavra de Cristo, uma igreja corajosa, uma igreja viva, uma igreja que já está vivendo os reflexos do céu na terra, uma igreja que não diz apenas Maranata, ela vive o Maranata, ela vive o Maranata, não é uma igreja que está dizendo, ora vem Senhor Jesus, é uma igreja que já sente os reflexos da sua vinda, no próprio cultuar, no próprio adorar, na própria palavra, na própria comunhão. É esta a igreja. Amém? Que Deus os abençoe. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra enviada a nós, e que ela cumpra
aquilo que o Senhor determinou em cada um de nós. Mas, Senhor, nós precisamos nos achegar à Tua palavra. Que o Teu Espírito nos ajude a abrir os nossos corações para a Tua palavra. Para que o Senhor fale, para que o Senhor corrija, para que o Senhor encoraje, para que o Senhor liberte. Para que o Senhor possa ganhar mais o nosso coração. Para que o Senhor possa nos atrair mais para Ti. Ajuda-nos. Porque hoje vivemos um momento extremamente complexo e delicado, onde o espírito do anticristo já está atuando com todas as suas garras, com todas as suas forças, para destruir a nossa fé, para roubar a centralidade de Cristo do nosso coração, dos nossos afetos, da nossa mente. Nos ajude, Senhor. Ajude esses jovens que aqui estão, Senhor. Guarde eles no manto poderoso da Tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.